E aí, nação rubro-negra, você não vai acreditar no que acabou de acontecer nos bastidores do Super Mundial de Clubes. Em plena véspera de um confronto decisivo entre Palmeiras e Botafogo, os técnicos Abel Ferreira e Renato Paiva pararam tudo, mas não foi para falar do jogo deles não. Foi para falar do Flamengo, isso mesmo, pessoal. Em entrevistas bombásticas, ambos os treinadores rasgaram elogios ao Mengão, deixaram claro que estão na torcida contra o Bayern de Munique e, como se não bastasse, ainda deram uma surra moral na mídia brasileira, que vive desvalorizando os nossos clubes. O que era para ser uma coletiva simples virou uma verdadeira aula de dignidade, patriotismo, futebolístico e coragem. Abel mandou a real sobre o futebol sul-americano e soltou pérolas que muitos jornalistas não têm coragem nem de pensar, quanto mais dizer. Já Renato Paiva, meus amigos, o homem foi cirúrgico, disse com todas as letras: torço pelo Flamengo contra Bayern de Munique porque o Brasil precisa recuperar sua autoestima no futebol. É ou não é para levantar da cadeira e aplaudir? E é aí que entra a parte mais surreal. Palmeiras e Botafogo, dois dos maiores rivais do Flamengo, com técnicos estrangeiros, saem em defesa do nosso futebol, enquanto uma parte da imprensa brasileira prefere jogar os clubes nacionais na lama e babar ovo para a Europa. Então segura firme, porque agora você vai assistir na íntegra os dois técnicos falando, vai vendo com seus próprios olhos e ouvindo com seus próprios ouvidos as declarações que fizeram tremer a base da mídia esportiva. Se prepara, porque é só tapa na cara, só voadora argumentativa, só verdade na lata. Já senta o dedo no like, compartilha pra geral e se prepara, porque o que vem a seguir é de arrepiar. Olha, não ganhamos o brasileiro, mas ganhamos uma Libertadores, não é? Eu acho que é bom que as pessoas entendam, sobretudo vocês que escrevem. Fico muito feliz quando vejo vocês a dizer realmente as equipas sul-americanas são muito competitivas. Realmente é muito difícil jogar contra elas. Realmente é muito imprevisível saber o que é que vai acontecer nos jogos. E realmente nós em 5 anos conseguimos ganhar 10 títulos, não é? Parece fácil, não é? Parece fácil. Agora, não mudou uma vírgula naquilo que disse. Todas as equipas, quando começaram ou vieram para o Mundial, umas têm mais probabilidade de ganhar do que outras. Não há só uma forma de ganhar, há muitas formas de ganhar, não há só uma. Cada desafio tem uma história diferente, agora não te minto, sim, é um sonho. Uma boa parte, uma grande maior parte dos meus sonhos se realizaram e eu sou muito grato por isso, mas sei quanto me custaram e o preço que eu e os que estão comigo têm que pagar para que esses títulos e que esses troféus, e quando não sejam títulos ou troféus, mas a gente sabe que entregou o nosso sangue, o nosso suor e todo o nosso esforço, porque nem todos os dias nós estamos no nosso melhor, mas a nossa determinação, o nosso esforço, isso é reconhecido por todos. Isso para mim chega como treinador, saber que há jogos que quando a inspiração não está, tem que estar a transpiração, e é por isso que os nossos torcedores muitas vezes nos chamam do time da virada, do time do amor, porque são várias vezes que nós conseguimos remontar os resultados. Sim, é um sonho. O nosso objetivo, como te disse, era estar nesta fase e agora o mais importante é amanhã, de olhos bem abertos, bem acordados, desde o primeiro até o último segundo, defrontar e desafiar o nosso adversário para chegar ao final do jogo e podermos estar na próxima fase. Esse é o nosso objetivo aqui e agora. We're going to go right here in the front. Abel, Gabi Guimarães, TV Band. Na última semana repercutiu muito a declaração do Estevão sobre o seu momento de concentração, de focar aqui no Palmeiras, o que é quase natural, considerando que é um menino de 18 anos que vai realizar um sonho de jogar na Europa. Queria saber como você interpretou essa declaração, se você vê mais inocência ou se realmente há uma preocupação do ponto de vista de ele não estar 100% focado aqui e agora no Palmeiras. Obrigada. Olha, isto é um copo meio cheio. Você tem curso, tirou algum curso, saiu de casa, largou os seus pais para ir estudar sozinha, sabe o que é que isso custou, não sabe?
Às vezes é um exercício de empatia que, sobretudo vocês, são vocês que comentam, que tiram, e se todos nós fizéssemos um pouquinho de um esforço, pouquinho, de se meter no lugar dele, com 18 anos, feito há meia dúzia de dias, que tem a idade da minha filha, né? E eu e a minha esposa que estamos em casa, a minha filha ainda não saiu, vai sair agora de casa, já não estamos. Como é que vai ser agora? Éramos 4, agora vamos ficar 3, como é que vais para lá tu, vou para lá eu, como é que vai ela agora estar sozinha? Porque o Palmeiras tem uma coisa, o Palmeiras cuida, protege e ajuda a crescer. O Palmeiras, ao contrário de muitos clubes, cuida dos seus jogadores. E é por isso que os moleques aqui conseguem se ingrar. Por isso é que nós fazemos tantas vendas aqui. Porque isso aconteceu com todos eles. Com o Hendrick, lembram-se o que aconteceu com o Hendrick? Vocês ajudaram muito o Hendrick. Quando ele não jogava, alguns de vocês até mandaram, tinham que ir outra vez para a equipa B. Só que o Palmeiras cuida. Dos mais novos e dos mais velhos. Cuida, protege e ajuda a crescer. E se todos nós fizéssemos um exercício pequenino de empatia, iam perceber o que ele está a sentir é natural. E ele é tão puro e tão ingênuo que disse realmente aquilo que está a sentir é normal. Se todos nós fizermos um esforço, é normal. E eu não retiro uma vírgula daquilo que eu disse. Enquanto eu estiver com ele, vou desfrutar a vê-lo jogar. Hoje já todos esqueceram daquilo que ele fez no moleque com 18 anos. Se os europeus quiserem, podem vir buscar aqui a imprensa brasileira, que eu também deixo isso, é comprar, também deixo ir. É só fazer um exercício de empatia e perceber que é normal o que ele está a sentir. Mas também nos podemos esquecer o que tanto que ele já nos deu. Depois é para o lado que eu quero olhar. Posso criticar? Claro que podes. Podes olhar para o que tu quiseres. E depois é da vossa responsabilidade. Vocês a que opinam, não passa de uma opinião, que é o mesmo que eu estou aqui a dar. É uma opinião só. Uns podem concordar, outros podem não concordar. Mas fico triste quando nós não valorizamos aquilo que é nosso. E essa responsabilidade é vossa, não é minha. Tudo bem, Abel? Gustavo Zupac da ESPN. Ainda sobre o Estevão, queria pegar 2 pontos rapidinho. Primeiro, se você acha que esse cenário interfere no rendimento dele, tem interferido no rendimento dele. E segundo, taticamente falando, o que te leva a colocá-lo mais aberto pelo lado no corredor ou com mais espaço no meio para flutuar? Obrigado. Olha, depende da verticalidade que eu quero dar ao jogo. Se quiser que ele é um desequilibrador, seja por dentro ou por fora, é desequilibrador. Se eu meter pelo lado direito, eu já sei que ele me vai dar movimentos interiores para puxar para o pé esquerdo. Se eu meter no meio, ele vai me dar movimento vertical em direção à baliza. Se eu meter na esquerda, vai me dar largura e profundidade do lado esquerdo. Em relação ao rendimento, tu estás aqui desde o início do Mundial, e o que é que aconteceu com ele? Primeiro jogo. Foi quê? Foi quê? Foi melhor, não foi eleito melhor. Não tenho mais nada a dizer, foram vocês que escolheram, fui eu. Falar do rendimento dele, não falar do rendimento, estou a fazer uma pergunta. E o que eu posso dizer? Eu não sei o que é que vocês querem, o que é que vocês querem? Digam lá, o que é que tu queres? Só te perguntei se você acha que esse cenário está interferindo ou não. Não, eu acho que é perfeitamente normal. Quem foi jogador, quem foi transferido, moleque que foi transferido, sabe? É impossível. Sabem qual é a diferença entre o ser humano e um animal? O que é que nos distingue dos outros? São os sentimentos e as emoções. São os sentimentos e as emoções que nos distinguem. É normal. É normal este tipo de jogos estarmos mais nervosos. É normal estarmos ansiosos. É normal. É normal que um moleque que tinha um sonho, que está a vê-lo a realizar-se, é normal. Só que às vezes a verdade a gente não a pode dizer. É verdade, porque é normal o que ele está a sentir. Ele é tão puro e moleque, porque ele tem 18 anos, ingênuo, que falou aquilo que sentia, porque é normal o que está a sentir. E uma boa parte de vocês o torcedor. Isto é que vocês fazem aqui aos jogadores. Façam um resumo de jogadores de top que jogaram no Brasil e no exterior, e eles a falar do que é que faz aqui a mídia com os jogadores e com os treinadores. Ouçam, não é o que o Abel diz, nem como é de top, jogadores, treinadores de top. O William, que jogou no Corinthians, por exemplo, para não dizer, vejam,
Mas eu entendo, isso é que vende, né? Vende mais o sangue, a grita, está certo, isto é o que vende hoje e ganhamos todos dinheiro de uma forma, ou vocês ganham de outra e está tudo certo. Eu só acho que esse não é o caminho certo. Estamos a falar de um jogador que é brasileiro, que representa a seleção brasileira e que nós devíamos ajudar o treinador do Brasil, olhando para este e dizer que espetáculo, nós podemos ter um jogador desta qualidade ao nosso serviço. E fazemos o contrário. À primeira vez que o rapaz não desempenha ou que diz uma coisa que está a sentir, vem o outro lado da moeda que também faz parte e ele tem que estar preparado e tem que crescer, tem que saber lidar com os dois lados. Vai ser o Messi e agora é o Manel. Não é assim que funciona. Ele tem que saber lidar com isso e a forma que ele tem é amanhã, se jogar ou se entrar dentro de campo e fazer, não lhe vou pedir nem mais nem menos do que ele tem feito. É dar o melhor que ele pode e que sabe com os recursos que tem. Não lhe vou pedir mais nada. Go right here with, no, behind. It's in English, do you need translation? I think I can understand if it was an easy question. Thank you. Jonathan Tannenwald from the Philadelphia Inquirer, the local newspaper here. You have two players who we know in the USA because they played in MLS, Facundo Torres and Mikael. What did you see from them when you brought them in, and when you look at MLS for players, do you see more players who maybe can play for Palmeiras? Also Botafogo has many. What do you see from them? Olha, se nós repararmos nos últimos 10 anos, a MLS já vende jogadores para a Europa por muito dinheiro. Nos últimos 10, 15 anos, é uma liga que tem crescido muito e muitos jogadores da Europa têm vindo jogar para aqui. E uma das formas que vocês encontraram de promover ainda mais o futebol norte-americano foi trazer para aqui o Messi. E a prova disso foi o desempenho que eles tiveram, não só contra o Palmeiras, mas como também contra o Futebol Clube Porto. E agora vamos ver contra o Paris Saint-Germain. Vamos ver. Eu acho que não existem jogos difíceis, não existem jogos fáceis. As equipas têm bons treinadores. Por exemplo, o Miami é uma equipa extremamente experiente, é uma equipa que consegue ficar muito com bola e tem um caos organizado. Eu acredito muito que o futebol varia neste binómio de ordem e caos, e eles têm jogadores extremamente experientes que conseguem encontrar os espaços e linhas de passe e que nos criaram muitas dificuldades, e por isso viemos buscar aqui o Mikael, por isso viemos buscar aqui o Facundo Torres, por isso muitos clubes aqui dos Estados Unidos estão a ir buscar jogadores ao Brasil também e que vêm para aqui e têm muito bom desempenho. Como te disse, eu acho que é uma liga que aos poucos começa a ser muito apetecível num país onde o basquetebol domina, onde o beisebol domina e onde o futebol americano domina. Nós não temos esses rivais na Europa para nos tirar esse protagonismo que aqui essas três modalidades, já nem falo no hóquei no gelo, que essas três modalidades tiram ao futebol, mas têm crescido muito nos últimos anos, e é uma coisa que vocês têm. Vocês são extremamente organizados quando criam algo, e a Liga de Futebol apesar de não descer ninguém, ela é extremamente organizada e tem ainda muita margem para continuar a crescer, e vai crescer seguramente. Tudo bem, Abel? Felipe Falcincani, TV Gazeta. Abel, me permite traçar um comparativo de algo que esteve em suas mãos recentemente, que era o Endrick, que surgiu, assim como o Estevão, muito jovem, com muito talento, vendido até precocemente, infelizmente pela nossa realidade, para um grande clube do mundo, ele é o Real Madrid, e o Estevão para o Chelsea. E talvez o que as pessoas tentem colocar de comparação, né, e até essa cobrança em relação ao Estevão, sejam muito baseados no que fez o Endrick, né, que saiu do Palmeiras, ajudou, né, com certo protagonismo também a um título brasileiro naquele jogo contra o Botafogo, inclusive a última vitória do Palmeiras sobre o Botafogo no 4-3, um título paulista também com gols importantes, gols decisivos, e talvez o Estevão, para muitas pessoas, esteja precisando desses atos simbólicos, né, como fez o Endrick também nesse tipo de comparativo.
e que em algum momento o Endrick, né, focado nisso, acabou não tendo essa sinceridade do Estevão em falar que a cabeça estava dividida entre Palmeiras e Real Madrid e ele conseguiu esses objetivos. Você me entende dessa forma também? Que talvez para o Estevão essa sinceridade possa também estar atrelada a ele necessitar de alguns jogos mais pesados, mais especiais, para poder decidir em favor do Palmeiras, como fez o Endrick também? Mas eu tenho que falar outra vez do mesmo. Primeiro dizer-te que quem mete primeiro a cabeça por ele sou eu. Não é por acaso. Não é 1, nem 2, nem 3, nem 4. Podemos falar de Vítor Reis, podemos falar de 7 ou 8, né? Que nós os vamos buscar aqui para ver, que os metemos a treinar connosco e depois apostamos neles. Como está a acontecer agora com Alá, por exemplo, enfim, com o Thalys, Luigi. Agora, essa cobrança, eles têm que entender, e eles sabem disso, que é diferente jogar no sub-20 e jogar na equipa principal. Mas não há nenhum jogador no mundo que jogue sempre bem. Eu não vi o Messi no Paris Saint-Germain jogar sempre bem. E foi bem criticado. Bem criticado. Eu vejo o Cristiano Ronaldo. Eu vi que os portugueses fizeram o Cristiano Ronaldo há um ano atrás, ou nem isso. Já está velho, acabou o ciclo, já não presta. Mas isso a responsabilidade é vossa. Isso é que vocês querem para alimentar. Isso é vosso. A qualidade está lá. Ou vocês são todos perfeitos naquilo que fazem todos os dias? Parece. A sensação que me dá é que vocês são todos perfeitos, só fazem as coisas bem, ninguém erra, ninguém tem momentos de falhas. Os únicos que são imperfeitos são os treinadores e os jogadores. Não, cometemos muitos erros também. E é à custa de sucessivos erros que depois aparecem as vitórias. É os sucessivos erros que nos faz, eu chamo-lhe as lições valiosas que nos faz aprender com o que passou para melhorar. E ser jogador de futebol e ser treinador de futebol é isto mesmo. É saber que quando começa a jogar e faz aquelas maravilhas que eles fazem, vocês dizem que ele é um Messi. E depois, quando ele tem um desabafo inocente e puro de uma coisa que é normal para um jogador de 18 anos ou fosse para um jogador de 30, é normal. E ele de forma ingênua disse: estou a chegar aqui ao fim de Palmeiras, como é que vai ser? Você tem filhos? Pronto, espero que tenha. Não é? Porque isto parece que é um pouco de nós que sai, e acredito que é isto que ele está a sentir. Se eu daqui a nada vou deixar o Palmeiras, como é que será que eu vou sentir do outro lado? E é normal quando ele esteja sozinho no quarto que estes pensamentos venham à nossa cabeça, é normal. E não é de hoje. Só que ele ontem, ou quando falou, foi a primeira vez que falou sobre isso. Ele comigo, ele tem as dívidas mais que saldadas. E os palmeirenses também. Queria eu que ele continuasse aqui, mas infelizmente já não podemos que ele continue aqui. Temos que aproveitar enquanto que ele lá está, enquanto aqui ele está, e aproveitá-lo o máximo que nós conseguirmos. O Endrick foi outro desafio, e como ele também, isto faz parte dele agora. Sabem, o futebol é mais do que por isto. E falo por experiência própria, enquanto nós estamos na formação, nós jogamos pelo puro prazer. É puro prazer. A partir do momento que tu viras um profissional, começas a ter responsabilidades nas costas. A partir do momento que começas a ganhar o teu salário e te cobram, vai aumentando. A partir do momento que tu jogas numa equipa como o Palmeiras, a responsabilidade aumenta. A partir do momento que com 17 anos te chamam à seleção brasileira, a responsabilidade aumenta. E é isso que ele tem que estar preparado. E vai ter alturas que ele vai aguentar, e vai ter alturas que ele não vai aguentar. Como todos que estão aqui dentro da sala, como todos os melhores jogadores do mundo. O que ele tem que fazer é continuar a pedalar. Mesmo quando for mesmo a subir, é pedalar, que é o que ele tem que fazer. É continuar focado com aquilo que os pais lhe dizem, que tem uma família espetacular, naquilo que o treinador lhe diz e naquilo que os colegas lhe dizem. Mais nada. O resto, as notícias de hoje, no jornal de hoje, embrulha o peixe da manhã. Boa tarde, André Rizek, Sport TV. Por mais estudo que a sua comissão faça, certamente ela fez muito, a fase de grupos era um pouco jogar contra o desconhecido, né? Você enfrentou o Ori 3 vezes já em mundiais, mas são times que não jogam as mesmas ligas, têm realidades muito diferentes.
E uma coisa é estudar o time, dissecar o time, a outra é você enfrentar o time no seu dia a dia, como é o caso do Botafogo agora. Eu queria saber o que muda na preparação. O campeonato é o mesmo, né? Agora é um jogo eliminatório, né? Mas o que muda na preparação agora? Você conhece, por exemplo, como seus jogadores reagem contra eles, sabe como eles reagem contra você, o conhecimento é mútuo. Quero saber o que você pode dividir da sua preparação, do que muda, se dá um conforto maior jogar contra algo conhecido, se a tensão aumenta, o que você pode dividir para a gente no que muda na sua preparação ao enfrentar um adversário que está no dia a dia do Palmeiras. Obrigado. Olha, desculpa responder-te assim, para mim, todos os adversários têm o mesmo respeito, todos os adversários, seja com o Botafogo ou com o Nacional que está ali ao lado de Palmeiras, a minha preparação não muda em função do adversário. Essa é uma mentalidade que eu não gosto e digo isto aos nossos jogadores. A minha atitude não pode mudar em função do adversário que eu vou defrontar. Isso é o que eu mais desafio os meus jogadores. Porque esse é o primeiro erro que a gente comete. Vamos jogar com uma equipa top, bom preparar. Agora vou jogar contra uma equipa de meia tabela. Não, isso é o primeiro erro. E eu não admito isso. Nem a mim, nem aos meus jogadores. A preparação é a mesma. O conhecimento nosso é diferente. Nós conhecemos muito melhor a nossa realidade do que se calhar conhecemos um Al-Ahly, que é uma equipa que também está habituada a lutar para ser campeão. O Porto, que é uma equipa que também tem no ADN uma identidade é como o Palmeiras, não ganhas, troca, não há cá a margem para que é da cultura. Portanto, a minha preparação não muda, o que muda um pouquinho é o conhecimento que nós temos uns dos outros, verdade? O Botafogo, o Carioca, nem quis saber. O próprio presidente disse, não, isso não é uma competição que me interessa, atrapalha-me, aliás, o resto da época. Eu tenho outras coisas em que me focar, tanto é que acho que nem treinador tinha durante a não quis saber, porque sabe perfeitamente que essa é uma competição que tira muita energia, que desgasta muito uma equipa, e ele não quis saber, portanto, nós também sabemos disso. Agora amanhã será um jogo diferente, com duas equipas brasileiras, o que é ótimo, ver 4 equipas brasileiras a poder estar na fase de mata-mata. Isso demonstra muito bem e vai ao encontro daquilo que muitos de vocês dizem, aqui só Palmeiras e Flamengo. E vocês veem o que o Benfica teve que suar para ganhar ao Boca Juniors, o que teve que suar, parece fácil. Uma equipa que nem sequer foi apurada para a Libertadores. Isto demonstra bem, ao contrário de algumas opiniões, que são só opiniões, o quão difícil é competir aqui na América do Sul. E depois, quando tu crias estas condições, vocês já viram alguns jogadores que criam as condições de dar tempo a trabalhar as equipas, gramados top, este gramado é absurdo, tu depois vês a intensidade, vês os carros de Fórmula 1 a andar a 320 a 340, não os vês a andar a 120 e depois trocas de canal porque não gostas, Portanto, por um lado é ruim porque uma das equipas vai ter que ficar fora, por outro é bom porque o futebol brasileiro vai continuar a ser representado no Campeonato do Mundo. Eu vou fazer tudo para que seja o Palmeiras a continuar a representar o Brasil aqui no Campeonato do Mundo de Futebol. É isso que nós vamos procurar fazer. Dentro daquilo que eu te falei, há um conhecimento maior entre as equipas do que se calhar havia quando joguei contra o Porto ou contra o Al-Ahly. Agora vamos acompanhar aqui, olha só a declaração do treinador do Botafogo, o Renato Paiva. Se liga no que ele vai falar aqui, Que o Flamengo passe com o Bayern, que o Fluminense passe com o Inter, essa é a parte que eu desejo, mas honestamente, porque acho que o futebol brasileiro precisa de mais autoestima, e mais autoestima, eu vou falar como estrangeiro, orgulhosamente a trabalhar no país do futebol. Eu sinceramente acho que o Brasil, não é toda a gente, mas trata muito mal o futebolista brasileiro, o treinador que trabalha no Brasil, seja brasileiro ou não, o presidente, o diretor, e eu acho que se valoriza muito pouco. Está-se sempre a falar do que está mal, e há muita coisa mal de facto, mas há em todo o lado. Que o Flamengo passe com o Bayern, que o Fluminense passe com o Inter. Declaração sensacional, cara. Declaração sensacional. Mais uma declaração agora do treinador do Botafogo. Já tivemos uma declaração assim do treinador do Palmeiras. Inclusive ele repetiu nesta parte que eu coloquei no início.
Vocês conferiram aí a declaração do Abel Ferreira. Renato Gaúcho já tinha falado sobre isso. Cara, a própria mídia aqui do Brasil joga o campeonato brasileiro, joga as nossas competições, joga os nossos clubes na lata do lixo. Na lata do lixo. E como eu falo, já falei e repito, falo novamente, esse Super Mundial de Clubes está servindo para provar que o jogo é jogado, lambaria pescado, que os nossos clubes brasileiros têm potencial, que o nosso futebol não morreu. O nosso futebol está mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca. Parabéns ao Renato Gaúcho, que eu já trouxe aqui para vocês. Parabéns ao Abel Ferreira pela declaração e também pelo Renato Paiva, que deu na cara também dos caras. É isso. E que esse bando de jornalistas de meia tigela, não são todos, mas muitos, venham criar vergonha na cara e venham valorizar o nosso futebol brasileiro, venham valorizar o nosso produto, os nossos clubes. Comenta aí, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso, até a próxima, saudações. Meus amigos, quando dois técnicos rivais, um do Palmeiras e outro do Botafogo, param tudo para declarar apoio ao Flamengo e defender o futebol brasileiro, é porque o buraco é mais embaixo. Eles enxergam o que muitos não querem ver. Nossos clubes têm força, história e talento de sobra. E o Flamengo que se prepare, porque contra o Bayern tem uma missão, não só de vencer o jogo, mas calar a boca de muita gente. Parabéns ao Abel Ferreira, ao Renato Paiva e até ao Renato Gaúcho, que já tinha alertado sobre isso. Está na hora da mídia parar de puxar o saco dos gringos e valorizar o nosso futebol, os nossos clubes e os nossos craques. Chega de desrespeito. Comenta aí. Você também acha que a imprensa brasileira trata mal os clubes nacionais? Você confia no Flamengo contra o Bayern? Vamos botar fogo nesse debate.